Entrevista em estúdio. Provavelmente já aconteceu com vocês. Daniele, seja bem-vinda ao portal. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia. A Daniele Araújo é presidente do Sindirepa. Vamos começar informando para a nossa comunidade o que significa a sigla Sindirepa. Então, inicialmente eu gostaria de dar bom dia a todos. É uma satisfação para o nosso sindicato poder contribuir com a comunidade, né, em relação a esse tema que está sendo tão abordado ultimamente. Então, o nosso sindicato, ele representa, né, o empresariado, é o sindicato patronal do setor automotivo. Então, a gente está aqui para prestar orientações para as empresas, assim como para a comunidade também, né? Tá certo. E a sigla Sindirepa? Campos Gerais. Sindirepa, Campos Gerais. Sindicato da Reparação Automotiva dos Campos Gerais. Sindicato da Reparação Automotiva. Ó, gente, o seguinte, o Sindirepa está fazendo uma campanha de alerta contra golpes. Vou começar com a parte que me chamou mais a atenção, de que não existem serviços grátis. Não tem nada que, por exemplo, às vezes você acha que você está sendo beneficiado com algum tipo de brinde, com algum tipo de situação, mas na verdade não é bem assim, Daniele. Não tem milagre, né? Não existe milagre. Almoço grátis não tem? Não existe. O cafezinho com certeza O cafezinho pode ser. Isso. Mas o que acontece? Toda empresa ela tem os custos, né? A gente tem uma oficina mecânica, o custo é extremamente alto. O custo de servir é muito alto. Nós temos aluguel, funcionários, impostos, né? Emissão de notas fiscais. Então, assim, para as oficinas é uma dificuldade você manter tudo isso. Por que eu digo isso? Porque o custo do serviço é muito caro. Hoje, para eu ter um scanner dentro da minha oficina, eu tenho que atualizar ele. E para eu atualizar, eu tenho que pagar para isso acontecer. Então, aí você já tem mais ou menos uma noção do que é essa questão de a gente não conseguir oferecer serviços grátis, né? Então, claro que pode existir alguma questão ali que a gente queira beneficiar o nosso cliente. Por exemplo, ele fez um serviço comigo, em cortesia eu vou dar uma lavagem no carro dele, em cortesia eu vou fazer uma limpeza do sistema do ar-condicionado com uma nebulizadora, por exemplo, né? Mas ele é já atrelado à situação de que aquele cliente ele já é um cliente teu de muitos assíduo anos, também. Assíduo. Então você tem que reconhecer esse cliente também. Então o serviço grátis ele pode servir como chamariz para trazer a atenção do cliente para ele ir atrás desse serviço gratuito e, em consequência disso, ele acabar caindo em certas armadilhas que existem no mercado. Então aqui eu vou pedir para que pela primeira vez você já dê uma dica para a comunidade. Então o que é que tem que ficar atento para que a pessoa que está nos assistindo agora, o que ela tem que ligar o sinal de alerta caso ela veja uma mensagem grátis relacionada a algum serviço de mecânica, algum serviço de oficina, o que é que ela tem que ficar alerta nesse tipo de caso? Então, tem que ficar alerta na questão dela não estar sendo atraída para uma venda, né, de algum produto, para ela ganhar algum tipo de benefício que esteja ali escondido naquela venda. Certo? Alguma coisa por trás vai ter. Alguma coisa por trás vai ter. Vou te dar um exemplo que é o maior dos nossos problemas, né? Qual? Vai, esse eu gostei. Atenção, gente, essa dica vale ouro, cuidado. Então, assim, a gente tem muita revenda de pneu, certo? Certo. Então, o problema não é você vender o pneu. O problema é você querer vender serviços atrelados à venda do pneu. Por exemplo, se você chegar num lugar e quiser comprar um pneu, você tem o direito de você comprar aquele pneu e levar ele para onde você quiser. Instalar onde quiser. Você pode comprar pneu no mercado se você quiser. Você pode. E a empresa que oferece um pneu mais em conta para você, para te chamar para o estabelecimento dela, ela não pode se negar a vender esse pneu se ela não instalar, que é o que acontece muito.
Então, eles oferecem o pneu com preço muito atrativo para você, abaixo do mercado, o que já é um problema, porque, como eu volto a falar, não existe milagre, né? Então, ele oferece para você esse pneu abaixo do mercado, atrai você para lá. Quando o teu carro entra para montar o pneu, começa o problema. Aí é aquela história, eu tô com um problema na você trouxe seu pneu, eu tô vendo aqui o pneu. O problema apareceu um probleminha ali na rebimboca da parafuseta. E aí, como é que eu faço? Aí o teu carro já tá lá arriado, faz o quê? Só que existem critérios, né, para você atender um cliente, para você chegar nesse ponto. Então, inicialmente você tem que atender a necessidade do cliente. Se o cliente quer comprar um pneu, você precisa atender essa necessidade e dar para ele a opção do que ele quer fazer, certo? Tá. Por que eu digo isso? Porque é diferente de um serviço mecânico que você, por exemplo, vai lá, fala para mim, eu quero fazer o freio. O freio do meu carro está com problema. Aí eu falo para você, ok, vamos verificar. Aí para eu verificar, eu vou fazer um orçamento e dentro desse orçamento eu vou te passar quais vão ser os seus custos e você vai analisar se você aprova ou não. Aí, partindo disso, nós temos ali peças que agregam ao serviço do freio. E pode ser que realmente aconteça de você descobrir que tem mais coisa com problema. Pode ser, até porque isso é um dever das oficinas mecânicas alertar. Alertar, amiguinho. Alertar, né? A gente deve alertar. Até porque é questão de segurança, né? Questão de vida, todo mundo coloca a família dentro do carro e sai viajar, muita gente trabalha utilizando o veículo, né? Então, o que eu quero dizer? Você vender uma pastilha de freio e um disco de freio para você fazer o conjunto da troca, não é uma venda casada. Por quê? Porque ele faz parte do serviço técnico. E às vezes você vender, às vezes até é uma obrigação tua, porque às vezes a pessoa fala, não, para uma economia eu quero só a pastilha. Porém, o disco já está completamente comprometido. Se ele trocar só a pastilha, não vai funcionar o serviço completo. Isso, e nesse ponto, inclusive, a oficina, ela pode se negar a fazer o serviço. Tipo, não quer, amigo, não adianta eu trocar. Sabe por quê? Porque assim, o mecânico, ele tem uma responsabilidade técnica. Quem tem o conhecimento técnico para aquele serviço? É o mecânico, certo? Certo. Então, se eu estou falando para o cliente, olha, precisamos trocar o conjunto de pastilha e disco de freio. E a pessoa fala, não, eu não quero trocar o disco, troca somente a pastilha. Você está colocando em risco o serviço que você está prestando. E o conhecimento do mecânico. Sim, sim. Né? Então, é importante que o mecânico ele tenha subsídio, conhecimento técnico para conversar com esse cliente e explicar o porquê. Diferentemente do que acontece em muitos estabelecimentos comerciais que eles atrelam a venda de um produto, comumente o pneu, infelizmente, é mais nessa área. Por exemplo, você vai lá para instalar o pneu, aí depois já sai com o alinhamento, o balanceamento, aí você comprou o pneu por 350, veio mais o alinhamento que custa 80, mais o balanceamento que custa 50, e no final você saiu com 500. Então, assim, na questão do conjunto de pneu, vamos falar que não tem problema você vender, até deve vender o alinhamento e o balanceamento e a montagem do pneu, porque ele faz parte do conjunto do serviço daquela venda. Só que tem que ser uma opção do cliente, certo? Aí o que acontece? Beleza, eu aceito montar com você, eu aceito fazer o balanceamento e o alinhamento. Contudo, a hora que esse estabelecimento ergue o carro do veículo, o veículo do consumidor no elevador, começa a dor de cabeça. Por quê? Porque aí a gente deve realmente fazer uma vistoria. Só que você não pode nenhum serviço sem um orçamento prévio para o teu cliente. E aprovação. Sim, você é obrigado a fazer isso. Pelo Código de Defesa do Consumidor, todo estabelecimento deve apresentar um orçamento prévio do que vai ser feito. Certo. É óbvio que pode sim, e acontece de que às vezes você desmonta um conjunto e alguma coisa a mais ali surja. Se surgir, você deve informar o cliente, perguntar para o cliente, explicar para ele, falar se pode incluir no orçamento. Envio de fotos é muito importante, né? Então, o que acontece?
O sistema de atendimento entre oficinas mecânicas e centros automotivos, ele tem uma certa diferença. E a maior diferença delas está na questão da prestação de serviço, que tipos de serviço a gente faz, certo? Então, auto centers é serviço um pouco mais rápido, eu não tenho tanta necessidade e vontade de ter um relacionamento com aquele cliente, um relacionamento duradouro, certo? Então, com isso, eu tiro um pouco da minha questão ali de querer que ele volte sempre. Então, eu quero ser responsável por ele. No auto center, muitas vezes não tem isso. Volto a falar, principalmente quem tem o foco no pneu, certo? Porque o auto center, ele é para serviços mais rápidos, né? A oficina mecânica, ao contrário, ela também presta os serviços mais rápidos, mas ela entra mais profundamente nos serviços mais complexos. Câmbio automático, câmbio manual e reparação de motores. Fora toda a gama de serviços que o Auto Center faz também. Ok. Gente, nós estamos entrevistando a Daniele Araújo. Ela é a presidente do Sindirepa Campos Gerais, é o Sindicato das Empresas de Reparação Automotiva. Ela está trazendo informações para vocês para nós todos, né? Sobre como ficar atento para evitar golpes, para evitar problemas, inclusive para informações para os próprios empresários. Antes de nós seguirmos para o próximo golpe, quero pedir para que você dê uma orientação. É claro que todo mundo tem um procedimento padrão que deveria ser procurar o PROCON. Mas o que o consumidor tem que fazer ou ele pode fazer caso ele se sinta lesado numa prestação de serviço, seja num auto center ou seja numa oficina? Para onde ele deve correr? Para qual socorro ele deve pedir? Então, o consumidor, tem muitos, né, que não tem o conhecimento técnico de toda essa sistemática do que é uma venda, do que é um serviço mecânico, e ele de fato acredita no que, né, o técnico está passando. Mas se por algum momento ele se sentir lesado, por exemplo, ele quis comprar um produto, mas não consegue tirar da loja esse produto se ele não montar o produto ali. Ou ele está sendo forçado a pagar um orçamento final em valor muito superior ao que ele tinha solicitado ali como serviço. Então, inicialmente, ele deve procurar o PROCON, né? Ele deve tentar solucionar na empresa ali, se ele não conseguir, ele deve procurar o PROCON. O PROCON vai orientar ele o que ele deve fazer, o que aconteceu na situação dele. Muitas vezes o PROCON pode chamar essa empresa para eles tentarem uma negociação ali mesmo dentro do PROCON, resolver ali dentro. Caso não seja possível, ele pode ser orientado ali dentro do PROCON mesmo a procurar a delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque isso daí pode caracterizar, inclusive, estelionato, né? Então, ele pode fazer isso também. E numa medida mais extrema, ele deve procurar o Poder Judiciário. Ok. Eu tenho uma outra pergunta que me surgiu agora, uma orientação também. Digamos então que eu vou fazer um orçamento numa dessas empresas. Meu carro foi levado, eu já deixei o carro lá, subiu no elevador, ele fez o orçamento, mas eu não aprovei o orçamento, não quero aquele orçamento. Quero que ele pare por ali e devolva o meu carro. E se a empresa, eu sou obrigado a pagar alguma coisa por aquele orçamento? Então, tudo isso vai do acordo anterior ao momento que você chega, certo? Então, assim, como eu falei, hoje não existe nada de graça. A partir do momento que você busca uma empresa para verificar ali, fazer um orçamento do seu veículo, algumas coisas precisam ser desmontadas, assim como tem coisas que não precisam ser desmontadas. Então, tem que ter uma conversa inicial com o estabelecimento para você entender como eles trabalham. E o estabelecimento também tem que orientar o cliente como ele trabalha. Então, por exemplo, é importantíssimo que o estabelecimento sério, correto, ele já começa inicialmente com um checklist. Ele ouve o cliente, ele tem uma escuta ativa, o cliente vai falar para ele tudo o que ele quer saber ali a respeito do veículo. Quando você vai na oficina mecânica, um estabelecimento comercial para levar o seu carro, é porque você já sabe que alguma coisa está lhe incomodando, né? Então você já vai direcionar a oficina ali para qual que é o teu problema. E quando isso acontece, ele já vai te falar, sendo uma empresa séria, ele vai te falar, olha, para mim saber o que está acontecendo na tua troca de marchas que está com problema, eu vou ter que abrir o câmbio.
Para eu abrir o câmbio é X reais. Eu só consigo te passar orçamento de peças a partir da abertura, porque eu não sei o que danificou. Mas nisso eu já tive que abrir o câmbio, que já custou tanto. Sim, mas é isso que eu estou falando. É uma conversa que ela tem que ser aberta e ela tem que ser muito clara e esclarecedora. Se você não se sente seguro com aquela conversa que você está tendo, com a transparência do estabelecimento, não é um lugar que você deve ficar. Ok. Então tá bem. Agora eu vou pedir pra gente já encaminhar para o fim da nossa entrevista, eu vou pedir para que você alerte sobre alguns golpes, algumas situações que vocês estão trabalhando agora nesse mês de julho e alerte a nossa comunidade sobre aquilo que você preparou. Eu sei que você preparou um material, vou deixar aberto para você agora falar com a nossa comunidade de forma geral, por favor. Perfeito. Então, pessoal, né, o consumidor ele tem uma dificuldade grande de entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, quando você se sentir pressionado numa questão de uma compra e venda, você deve entender em que momento que você está nessa negociação, né, nessa compra e nessa venda de serviços que você está contratando. Então, o que é muito importante na questão aí de você escolher um local, né? Já vamos começar por escolher um local. O Google está aí para a gente fazer as pesquisas, é muito simples. Quando você vai procurar por uma empresa, dá uma lida nos comentários. É essencial, os comentários contam muito sobre aquela empresa, porque o comentário ele é aberto para a população. Então, ali estão todas as dores ou os benefícios que aquelas pessoas tiveram dentro de certas empresas. É conversar com amigos, pegar indicação, familiares, né? Então é muito importante que você tenha um feedback desse local que você está procurando. Ah, eu nunca estive lá, eu não sei como que aquele lugar trabalha e tal. É o Google, não tem outro lugar para você, né? Para você saber daquela empresa. Joga o nome da empresa ali na internet, está tudo ali, né? Hoje não tem muito assim como você se esconder, principalmente em relação a práticas, né, abusivas aí. Se você se sentir pressionado para fazer uma compra, você pode dar um passo para trás e falar, não, eu quero ir até onde eu pedi o meu orçamento. O serviço que eu solicitei foi esse daqui. Lembrando que você pode sim ser alertado de outros serviços. A empresa que você está procurando o serviço, ela deve te orientar, mas você não é obrigado a fazer um serviço, né? Então, não existe milagre, não existe jeitinho. O consumidor ele tem que estar muito atento nisso, né? A questão ali de ele escolher um local que forneça para ele uma solução completa é o ideal. Ele deve fazer isso. Mas ele também tem que tomar cuidado para não cair em certas armadilhas, que é quando estabelecimentos estão vendendo produtos abaixo do mercado, porque isso também, volto a falar, não existe, não tem milagre. Ele pode ter tirado aqui, mas ele vai pesar a caneta lá em cima em outras coisas, né? E jamais uma oficina mecânica, um estabelecimento de centro automotivo, qualquer tipo de estabelecimento desse tipo de serviço, ele jamais pode fazer qualquer serviço sem autorização do cliente. Ok. Gente amiga, gente querida, mais uma vez nós estamos aqui prestando serviço para vocês. Daniela Araújo, presidente do Sindirepa Campos Gerais, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Eu que agradeço e a gente se coloca à disposição, né, da população, das empresas, principalmente por a gente ser um sindicato patronal. Então a gente está ali do ladinho das empresas para orientar, para passar eles para uma área mais técnica, né, para apoiar eles no que for preciso. E nós estamos sediados hoje na Casa da Indústria, né, que fica na Augusto Ribas. Então, precisando, né, de qualquer orientação, ou também se você tem alguma empresa que você acha que está com algum probleminha, que eventualmente possa ser nossa associada, porque hoje nós contamos, né, com uma base de associados de 4 empresas aqui da região. Então, se o consumidor se sentir lesado, né, e quiser saber um pouco mais dessa empresa, saber se ela é uma empresa associada, pode nos procurar também, que a gente vai estar à disposição. Sindirepa Campos Gerais, que bacana, fica ligado à Casa da Indústria. Isso também demonstra muito da credibilidade e muito de como o serviço é sério. Muito obrigado.